Eu não estava ouvindo muito bem daqui, não. Então, a gente fez questão de passar. Para você que não sabe, a nossa igreja aqui, ela faz parte da Rede Inspire. A Rede Inspire, ela é da igreja da cidade, né? E nós temos hoje toda essa parceria da igreja da cidade. E até então, nós tínhamos na Rede Inspire todo o material de parceria deles em relação a todos os ministérios da igreja. Inclusive, a reformulação da igreja que nós fizemos aqui foi baseada nos cursos da Rede Inspire, a cultura da Rede Inspire. E nós continuamos aqui ainda inserindo essa cultura da IC, da Igreja da Cidade, São José, né? Ali você viu 5.000 homens reunidos de 17 estados, né? Várias caravanas, e foi um tempo glorioso sobre nós, né? Eu creio que eu recebi muito, meu irmão, o Rodrigo. Lamentamos quem não foi. Eu posso compartilhar em parte, mas compartilhar não é igual você ter totalmente, né? Ter totalmente é uma coisa, compartilhar, eu vou te dar um pouquinho, mas vou continuar cheio. Agora, quem foi, vai estar cheio, vai compartilhar um pouquinho, né? Então, a gente passou por um tempo de alinhamento lá, foi um tempo muito bom para mim também. Algumas coisas. Você está me ouvindo, irmão? Eu estou tão ruim que eu não estou me ouvindo. Mas está dando para entender, não está? Aumente só o retorno um pouquinho para mim, Michel, por favor. E lá foi oferecido, né? Nós temos uma parceria com a Igreja da Cidade, que ela é muito saudável. O pastor Carlito Paz, ele sempre fala, nós lideramos pessoas livres. Lideramos pessoas livres. Então nós não temos prisão. Ele não tem que mudar nome de igreja, não tem que, sabe, ele lidera pessoas livres. E há um tempo eu já tenho, né, desde o início do ano, tendo essa participação. Então ontem eu tive o privilégio de sentar ele com a mesa de outros pastores, para ele alinhar o pessoal da igreja, né, o pessoal da Rede Inspire, para falar sobre o Homens de Honra. E hoje nós temos aqui os Homens Forjados aqui na igreja, né? Até então nós temos aí, eu creio que seja 1 ano, 2 anos dos Homens Forjados aqui. Vai para 2 anos, né, Rodrigo? Por causa foi logo quando a gente mudou para esse lugar, né, os Homens Forjados. E lá Deus ele deu uma direção para nós, e claro, isso foi uma direção do pastor Carlito Paz e uma direção que Deus colocou no meu coração. Como eu falei, a Igreja da Cidade, ela é uma igreja que lidera pessoas livres. E nós temos hoje uma participação muito boa em relação, não só material, mas a essência. Eu tenho aprendido muito. Eu nunca tive ainda a oportunidade de sentar, só eu, pastor Carlito Paz, mas os momentos de mesa que eu já tive com ele foram muito produtivos para a minha vida. Eu estava falando para o meu irmão, eu falei para a Aninha quando eu cheguei ontem, que eu estava lá na igreja me sentindo filho da casa, como se já fosse de lá, né? E eu creio que é Deus levando a gente para uma estação realmente como igreja. Então, teve um alinhamento em relação a Homens de Honra, e tem os Homens de Honra que vai ter agora uma parceria, que aí você vai ter todo o material, isso eu já tenho, o material do Homens de Honra, para aplicar aqui na igreja, por causa da plataforma da Rede Inspire. Então a Rede Inspire, ela fornece, em parceria com as igrejas, o material para a gente poder aplicar. Só que eu não quero isso. E lá foi oferecido o Team HH, que é o Team Homens de Honra. Então vai ser a equipe do Homens de Honra que você viu aqui. Essa equipe, o pastor do final de boné, é o pastor Marcos, também tive um tempo de conversa com ele lá nessa reunião. Ele vai estar vindo para cá com a equipe para nós começarmos o Homem de Honra aqui na igreja. Isso que você viu acontecendo lá, eu creio, irmão, que vai acontecer aqui. E não vai ser para a igreja, porque aquele evento não é para a igreja da cidade. Aquele evento é do Brasil. São 17 cidades. E na hora que ele falou assim, se você quiser se tornar, a igreja que quiser se tornar, eu não estou mudando, a gente não está mudando, nós vamos continuar a Cidade Church, a nossa parceria com a Rede Inspire ainda continua, nós somos lá para eles, a Batista Cidade Church, que é o que nós temos como registro lá, mas a partir de hoje aqui, os homens dessa casa agora, o ministério de homens dessa casa, chama-se Homens de Honra. Presta aqui, Michel, rapidão. Eu não vim com o meu, porque eu tenho uma dificuldade ainda de andar de boné. Homens de Honra, amém? Ontem nós estávamos voltando, eu falei para os meninos, e eu estou muito animado, irmão, de verdade. Irmão, homem dessa casa, eu tenho certeza, irmão, que você vai ser mudado. Eu tenho certeza
que você vai ser impactado por... eu já sou, já oro. Meu irmão, não é sobre isso. É sobre legado. É sobre geração. É sobre ser, não é sobre dizer. Não é sobre o que você ora, é sobre quem você é. É sobre o que Deus espera de você. E todas as vezes que nós vamos lá, irmão, é uma lapada atrás da outra, mas eu volto feliz. Né, Michel? Né, Rodrigo? Então, eu até falei lá, não, eu falei lá, meu irmão, é uma boa. Eu falei, a partir de hoje, nós vamos fazer a transição. Não tem mais homens forjados na igreja. Agora nós somos homens de honra. E nós vamos receber toda a mentoria lá do pastor Max, com a equipe dele, para que essa transição seja feita. Eu vou participar das reuniões hoje, essa semana, para poder fazer essa transição. E aí eles vão estar, a gente vai ter a participação com eles lá, e os eventos aqui também serão feitos através da IC, porque a igreja da cidade tem nos abençoado. Se tem me abençoado, irmão, tem te abençoado. Amém? Ela está me abençoando a minha casa, abençoando meu pastoreio, me abençoando como pessoa, né? Então, hoje, né, eu fico feliz, o Rodrigo, eu queria também, né, Rodrigo, vem cá. Já botei um peso dele lá, falei, agora, vem mais rapidinho, por favor. Você é atleta, senhor. Você correu 49 minutos lá no hotel, tá 5 minutos para chegar aqui. E o Rodrigo, ele continuará o líder, né, em contato, eu e ele estaremos em contato lá, né, com o pessoal da equipe do Max, e vai ser um tempo produtivo para nós homens. Eu espero até que você, mulher, crie expectativa nisso. Porque eu tenho certeza, irmão, que nós teremos um culto de homens maior do que as mulheres aqui. E não é para disputa. É porque homem precisa ser homem, irmão. Homem precisa ser homem. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas não é com o de homem não, viu? As mulheres para ficar tranquilo. Mas aí eu vou orar aqui, né, pedir para o meu irmão estar orando pelo Rodrigo, que vai estar à frente. Aí eu quero contar do boné. A gente entrou no determinada lanchonete, vou falar o nome, senão o pessoal acha que a gente, né? E comemos um lanche ruim demais lá. Aí a pessoa me perguntou, estava com o meu boné, a gente comprou 3 bonés desse aqui lá, porque é o boné dos homens de honra. E a mulher perguntou, o que é homens de honra? É coisa de cowboy? Eu falei assim, não. Cowboy. É um movimento de homens apaixonados pelo Senhor. De homens que querem deixar um legado para essa geração. Ela, mas da igreja católica ou da igreja evangélica? Aí eu, da igreja evangélica. Aí ela, eu acho que ela não deve gostar muito da igreja evangélica, por algum motivo, porque eu sei que ela tem, né? E todos, aí, às vezes que tem o seu motivo. Mas eu falei para ela, não, é bem essa e tal, isso aí. E eu tinha falado, né, vamos comprar um boné? Porque eu tenho certeza que vai ser propício, as pessoas vão perguntar. Então, eu fico muito feliz, irmão. Eu vejo um alinhamento dessa igreja. Escuta o que eu estou te falando, irmão. Se você tiver, se você não tiver, porque é questão de opção. Né? Pode colocar essa boné de novo. É questão de opção. Se você tiver ou não estiver, mas eu sei que você vai ver uma palavra que foi há um ano atrás, que eu brinco com a Rosa, que ela é minha, né, a minha conselheira espiritual, ela está comigo aqui, que ela falou no dia que nós decidimos aqui. Muitos verão e virão. Muitos verão e virão. Eu não estou falando de vingança. Eu estou falando do que eu sei do que Deus vai fazer aqui. E cada vez que eu vou para lá, eu tenho mais certeza. E nós estamos a ponto, irmão, de viver algo exponencial nessa cidade. E nós vamos começar esse movimento nos homens. Você está comigo aqui, homem? Se não tiver, vai ter que estar. Vamos orar? Esse movimento, só completando o que meu irmão falou, esse movimento não é para que homens sejam melhores uns que os outros. Mas esse movimento é para que você seja melhor que você mesmo. Porque o desafio, meu irmão, não é você ser melhor que alguém, é você ser melhor que você mesmo. Então, quando você vai para um lugar desse, você vê que você não é um bom esposo, você vê que você não é um bom pai, você vê que você não é um bom cristão. E lá eles ensinam que o homem de honra é o homem que é extravagantemente apaixonado por Jesus, pela sua esposa, pelos seus filhos e pela sua igreja local. Então, essa vai ser a característica dos homens dessa igreja. E uma coisa que eu falo sempre, Deus vai levantar um exército de homens com o coração limpo, coração puro e as mãos limpas para a glória dele. Fica de pé, vamos orar pelo Rodrigo? Estendo suas mãos. Falei com ele ontem, irmão, você vai ter uma missão. E conte comigo em oração, que o trabalho é seu. Amém? Estendo suas mãos para cá. Pai, nessa noite, ó Pai, nós queremos apresentar o Rodrigo diante do Senhor, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que mediante todo esse material que chegará,
Nós cremos que isso é ferramenta, mas que venha sobre o Rodrigo a sabedoria do alto. Que venha, ó Pai, sobre o Rodrigo a força. Que venha, Pai, sobre o Rodrigo, ó Pai, a perseverança. Pai, que venha sobre o Rodrigo a persistência. Pai, que o Rodrigo, ó Pai, consiga manifestar, ó Pai, nessa igreja, essa essência de cada homem de honra que nós vemos ali na igreja da cidade, ó Pai. Deus, nós queremos também clamar, ó Pai, para que o Senhor possa guardar a casa dele, guarde o casamento, guarde a filha, guarde os bens. Pai, o Senhor possa proteger o Rodrigo. Pai, que em tudo, ó Pai, em tudo ele veja a boa mão do Senhor. E nós queremos nessa noite, ó Pai, enviar o Rodrigo para essa nova etapa. Nós queremos essa noite abençoar o Rodrigo para essa nova etapa. Nós queremos, ó Pai, profetizar, ó Pai, que o Rodrigo viverá um tempo novo com ele e o Senhor, ó Pai. E isso, ó Pai, se derramará sobre os homens dessa igreja. Pai, nessa noite nós queremos clamar ao Senhor para que o Rodrigo se levante como um guerreiro e que, Pai, lutará essa guerra nessa cidade, porque o homem de honra de Itaúna, ó Pai, não é para a igreja da church, mas é para essa cidade, ó Pai. Então que tudo que acontecer aqui, ó Pai, alcance essa cidade. E que isso seja, ó Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós não queremos ser melhores que ninguém, mas nós queremos ser melhores que nós todos os dias, ó Pai. Pai, eu quero orar por cada homem aqui nessa noite. Pai, que o Senhor traga, ó Pai, temor sobre cada homem aqui nessa noite. Pai, que o Senhor traga temor, ó Pai, a cada homem. Pai, que cada homem, ó Pai, tenha temor, ó Pai, em olhar o telefone, em olhar a televisão, em olhar para alguém na rua. Pai, que cada homem nessa noite tenha temor, ó Pai, quando for mentir ou omitir. Que cada homem, ó Pai, possa olhar para dentro de si, ó Pai, e entender que existe uma missão, que existe um trabalho, um legado e um propósito. Então eu quero abençoar cada homem que está aqui nessa noite. Desperta, ó Pai, esses homens. Despertam esses homens, ó Pai. Nessa noite se levanta um exército de guerreiros que guerrearão a guerra do Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa fazer isso, ó Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Pai. Eu declaro que não existirá mais mornidão, não existirá mais sequidão na vida dos homens. Esses homens fluirão no Senhor. Esses homens, ó Pai, profetizarão. Eles serão sacerdotes da sua casa. Pai, eles serão os pastores da sua casa. E serão homens íntegros, ó Pai, e fiéis para essa cidade e para essa geração, ó Pai. Então eu quero abençoar, ó Pai, cada homem. Tudo aquilo, ó Pai, que nós vivemos. Todos os dias, ó Pai, que nós entendemos aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Seja sobre a vida de cada homem nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Pode se sentar. Te lembrando e não criticando. Não tem nada a ver com legendários, a gente não tem moda, não é sobre andar de roupa, é sobre se revestir de Cristo. A nossa intenção do movimento, e nós experimentamos isso em 3 anos, são 3 anos que eu vou. O Rodrigo, desde o início, né, eu perdi o primeiro. Então, desde então, eu creio que em todos eu vou estar lá e vai ser bênção em nome de Jesus. Sábado agora, nós teremos o evangelismo aqui na igreja. Né? Então nós vamos estar programando e soltando lá no grupo de voluntariado como vai ser feito esse evangelismo. Eu creio que vai ser parecido na medida do que a gente fez na praça, só que aqui, na porta da igreja, né? A gente teve pessoas que nos abençoou, os irmãos nos abençoaram com aquele trem que faz pipoca, esqueci o nome, a pipoqueira. E a gente vai estar fazendo as pipocas aqui, distribuindo pipoca. O algodão a gente vai definir como vai fazer, se vai contratar pessoa, só vai alugar. E aí eu tenho que ver depois com as moças, né, que nos abençoou, né, a Sabrina, você vai estar por aí, a Rayane e a Stephanie, depois a Aninha, né, amor? Entra em contato com ela para ver, para estar ferindo pressão. E a gente fazer esse movimento, orando por pessoas aqui na porta da igreja. Eu tenho certeza que vai ser bênção, eu conto com a sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter mais eventos. Eu creio que nós vamos soltar aí e você vai estar informado. A vida machuca, Deus cura. Hoje nós vamos falar sobre as gerações. Amém? A vida machuca e Deus cura. Aí hoje o tema é as gerações. Abra sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João capítulo 2, o versículo 14.
te fazer uma pergunta antes de ler. E não é sobre os homens dessa casa, mas também sobre mulheres, cristãos. Qual o legado que você quer deixar? Que legado que você quer deixar para sua casa? Você pai, você filho, que tipo de legado você quer deixar? Eu creio que algo que Deus falou muito forte comigo lá, nesses dias, né? Eu falo isso e às vezes choro quando eu falo, né? Eu penso nisso, eu choro, que eu sei que tem coisas dessa igreja que eu não vou viver, que eu não vou estar mais aqui. Isso eu choro porque eu não sou eterno, né, irmão? Né? A gente sabe o tamanho da luta que a gente tem, mas eu sei que ela vai continuar. Mas a minha luta toda é que passe os anos, mas nunca se esqueçam tudo aquilo que foi semeado nessa casa. Que eu e a Aninha, depois que a gente passar dessa vida, que nunca se esqueça do que foi plantado. E isso é legado. Não é você morrer simplesmente e o seu memorial se apagar. É você entender que você se esforça hoje porque você tem uma geração para tocar. A gente teve uma experiência muito ruim no mercado. A gente foi enganado no Mercado Central, mercado lá de São Paulo. E a gente passou numa barraca de fruta, e várias frutas bonitas, né, diferentes e tal. E eles cortam lá uns pedaços para você experimentar. E tá lá o Rodrigo, Michel, bom, essa aqui é boa, essa aqui é boa. E um rapaz muito simpático lá vendendo para nós. Aí ele nos deu tâmara. Quem já comeu tâmara aqui? Cortou tâmara, colocou com morango. Deu guardanapo para nós, né, Rodrigo? Enganou nós. Deu um guardanapinho, tava limpando a boca para lavar a mão ali. Aí, não é para você experimentar. E eu confesso que foi a primeira vez que eu comi tâmara. Aí ele perguntou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: não, nós estamos num congresso. Aí perguntou se era de empresa. Eu falei: não, é da igreja. Ah, da igreja? Foi onde veio o negócio da tâmara. E ele falando que quem planta tâmara não come. Quem planta tâmara não come a tâmara. E se for olhar, né, Rodrigo? Né, Michel? A gente viveu aquele momento indo para um evento de gerações e agora conectou. Aí a gente pegou essas tâmaras, eu falei: vou comprar só um pouquinho, né, para levar para as meninas. Na hora da conta, irmão, eu falei assim: misericórdia. O cara falou que era 100 gramas 20. Falou que a melancia baby era barata. Falei: gente do céu, o que eu vou fazer? Sabe aquele momento que você fica sem graça, irmão? Falei: vou ter que eliminar alguma coisa da minha vida. Um rim, né, vou ver o que tá bom aqui. Enfim, e ele deu essa notícia falando, né, eu também não sabia, a gente não sabe de tudo, que quem planta tâmara não a come. É uma outra geração. E lá a gente viu também que existe uma espécie de borboleta, que agora o Rodrigo não mandou lá, né, depois você manda, que ela voa de um estado para o outro, né, de um país para outro. Só que ela faz isso em gerações. Uma geração sai, mas a geração que chega no outro país não é a mesma. Mas eles voltam também. Esse grupo de borboleta volta. Só que elas voltam produzindo gerações. Eles vão em gerações, mas elas fazem o ciclo. Então, eu quero falar um pouco sobre esse contexto das gerações, que nós vivemos e precisamos viver uma cura na geração. Eu sei que tem muita coisa que eu estou plantando aqui que eu não vou comer, eu não vou me alimentar. E para mim realmente é triste, porque eu queria ver, não por ego, irmão, eu queria ver, queria vivenciar isso. Mas eu sei que nós estamos plantando algo. Mas quem é você? Você é o que assiste? Você é o que espera? Ou você é aquele que está plantando? Você é aquele que realmente está plantando algo para gerações futuras. 1 João 2,14 fala assim: pais, escreva a vocês, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês, porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e a vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Pai, nessa noite nós agradecemos a Tua palavra. Obrigado, Pai, que seja um tempo de cura nessa noite, Pai, para a nossa comunidade. Seja um tempo de cura para a nossa igreja, Pai. Porque, Pai, eu creio que se gerações estiverem curadas aqui, gerações de pais e filhos e netos, gerações de líderes e liderados, gerações, Pai, de pastor e voluntários, Pai, se nós estivermos aqui curados, nós estamos prontos para curar essa cidade.
Nós estamos prontos, Pai, para deixar um legado como igreja do Senhor para as próximas gerações. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, essa mensagem eu recebi ela lá, tirei um tempo, perdi umas horas de sono para montar essa mensagem. Porque eu creio que nós precisamos viver isso hoje. E não estou falando da igreja de forma geral, irmão. Estou falando hoje da igreja nós. Hoje eu estou falando da igreja que se reúne na Avenida Jovem Soares 919. Não estou falando das outras igrejas. E não falo isso, né, porque eu não me preocupo, não é isso. Mas eu tenho que me preocupar conosco, com a nossa geração. A geração de pais e filhos que se encontram nessa casa. João era um discípulo, o discípulo mais novo de Jesus. Também era alguém que Jesus tinha um apreço muito grande. Jesus tinha uma aproximação muito forte, um apreço muito grande por João. A gente tem algumas evidências muito grandes que João era adolescente quando Jesus chamou ele, né? Ele pode, né, por volta do ano 100, década, né, depois de Cristo, os estudos falam que ele morreu 100 anos depois de Cristo. Mas eu quero trazer algumas coisas de tradição para você entender como é você tocar gerações. E nós temos aqui gerações, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Nós temos pessoas mais velhas, nós temos pessoas intermediárias igual eu, né? Pessoas mais novas. E nós vamos entender que não é sobre quem passou, sabe? As gerações é o legado que nós deixamos. Nós estamos aqui e nós precisamos fluir de uns para os outros. Isso tem que ser com muito respeito e com muito amor e com muito temor. Tá me entendendo aqui, irmão? Amém. Você não está cansado não, né, irmão? Tá não? Eu estou um pouquinho, me ajuda. Amém? Glória a Deus, aleluia. A hora que você quiser bater uma palma, você vai me ajudar muito. Agora não, deixa eu só, daqui a pouco, quando eu falar alguma coisa aí. Na tradição cristã, Irineu de Lyon, né, Irineu foi um dos primeiros pais da igreja, 103, 202 depois de Cristo. Ele escreveu que João, ele viveu até o reino do imperador Trajano, né? E Trajano reinou de 98 a 117 depois de Cristo. Então, a morte de João teria ocorrido em algum momento durante esse período. Então, isso nos traz o indício que o fato de, quando João andou com Jesus, ele era muito novo, ele era um adolescente ainda. Então, ele absorveu muita coisa de Jesus, mas aquilo, quando ele era adolescente, que ele absorveu, quando ele era adolescente, ele transmitiu em gerações, aos pais, aos filhos, aos jovens, e foi transferindo isso às gerações. Policarpo de Esmina, eu já falei, não sei se você lembra quando eu preguei sobre Policarpo aqui, falei sobre ele, né? Quando Policarpo ele morreu, ele foi lançado numa fogueira e o cheiro que subiu na fogueira quando mataram Policarpo não foi de carne humana queimando, foi de perfume, um bom perfume, né? Policarpo, quando ele morreu, alastrou um bom perfume quando ele era bispo de Éfeso, se não me engano, de Esmina. Subiu um bom perfume. E quando nós olhamos aqui para Policarpo, ele era um discípulo, ele fala que João era um discípulo importante, um líder importante da igreja primitiva. E ele também, né, Policarpo sugere que João viveu a uma idade avançada. Então João ele andou muito novo com Jesus, e ele também, dos discípulos passaram, morreram, e João acessou gerações que os discípulos não acessaram. Mas ele conseguiu conectar gerações daquele tempo e gerações futuras a Cristo. É isso que falta para nós. Não é sobre a minha geração, é sobre a nossa geração. Não é sobre o que eu fazia antes, é sobre nós precisamos aprontar uma geração para quando nós estivermos mais aqui. E daqui a pouco eu vou fazer algo que você vai entender o que eu estou falando. Então nós temos evidências históricas e arqueológicas que, né, historiadores e escritores da igreja falam, né? Um deles é Eusébio, né, de Cesareia, o historiador da igreja do século IV. Ele vai mencionar as obras dele. Ele menciona que João morreu em Éfeso. Então nós temos mais um indício aí de que João viveu muito. João teve uma oportunidade muito longa. João viveu muito tempo para falar de Jesus, né, para manifestar Jesus às gerações.
no outro ponto da tradição da igreja também, a tradição mantida ali pela igreja de Éfeso, né, em outras comunidades cristãs locais, apoia também a data da morte de João durante o início do século II. Ah, pastor, isso é muita informação, eu não vou ter. Eu vou te mandar o esboço, você aguarda lá. Estou te falando aqui para você entender. Ele atravessou gerações, levando Cristo em excelência. Escreva aos pais, escreva aos jovens, escreva aos filhos. Se andarmos na luz como Ele está na luz, isso foi por gerações. Ele falou isso em gerações. Então não é por causa, né, que João tem um olhar do tamanho, né, do amor de uns jovens. É porque ele compreendeu realmente geração. Sabe? Não, a gente entende que João, ele entendeu o propósito de viver tanto, de atravessar gerações, de acessar tanto os velhos como os novos. Então com ele a gente vai aprender o quê? Ter um olhar de graça para se conectar profundamente com a nova geração. E nós temos um problema aqui. Nós temos um problema na igreja. A igreja mudou muito. Eu vou falar sobre gerações aqui daqui a pouco, pegando alguns dados. Quem é a geração Baby Boomer aqui? Você sabe o que é isso? Você que viu o Brasil ser bicampeão, né? Quem é que viu isso aqui? Você era vivo. Como que a igreja era naquele tempo, irmão? Ninguém chegava atrasado. Eu lembro dos meus pais, daqui a pouco eu vou fazer algo porque eu aprendi com os meus pais isso. A excelência do que eu faço, eu aprendi com eles. Isso foi passar de geração. O esforço. Até hoje meus pais vivem isso, porque meu pai, meu irmão hoje está aqui. Mas a minha família, ela vem de Betim para cultuar aqui. Não é porque tem o filho, ou o irmão, ou o cunhado que é pastor. É pelo que recebe. Tem outras igrejas, mas existe um propósito. Eu sempre aprendi com os meus pais. E nós pegamos ônibus para ir em igrejas distantes. Porque nós não queríamos a igreja mais perto de casa. Nós queríamos a igreja mais perto de Deus, mais perto da palavra, mais perto do propósito. Então nós temos um problema, porque essa geração, muitas vezes, eu lembro uma vez que eu fui pregar de calça de moletom. Aí meu pai brigou comigo. Mas pregar de calça de moletom, pai, eu não posso pregar sem calça, né? Porque nós temos esse contexto de geração. Porque nós estamos acostumados à geração que de terno. E a igreja, ela se tornou não formal mais. Ela é uma igreja informal. Mas ela é uma igreja de princípio ainda. Nós mantemos a palavra. Nós mantemos o nosso comprometimento com as escrituras. Ela saiu de uma forma onde nós dotávamos uma vestimenta para dizer o que éramos. Mas agora nós temos uma forma de Cristo para mostrar quem somos. Não mais pelo método da vestimenta, mas pela conduta como andamos na sociedade, como nós vivemos no meio das pessoas. Então, o apóstolo, né, ao mesmo tempo nós vimos que o apóstolo, ele foi honrado e morreu de idade avançada. Mas ele não morreu de idade avançada só porque ele era o mais querido de Jesus, mas é porque ele tinha um propósito em Jesus. Por que nós vivemos até hoje? Por que nós estamos aqui até hoje? Então na primeira carta, João, nós sabemos que João ele é conhecido como apóstolo do amor. Você conhece, sabe disso? João é conhecido como apóstolo do amor. Então ele vai falar de forma especial sobre comunhão. Ele fala de forma especial sobre comunhão, relacionamento, pai e filho, pastor e igreja, velhos, adultos, né, velhos, jovens, adultos, adolescentes, dos mais velhos aos mais novos. Porque a gente tem esse contexto, né? E eu falo do costume, né? Mas nós não vivemos de costume. Nós recebemos muito na igreja da cidade, mas ela é uma igreja que ela não é formal, ela é uma igreja informal. Você vai ver várias vezes o pastor Carlos Paz pregando de boné. Aí eu fico pensando, a gente apresenta o nenenzinho muitas vezes com bonézinho. E não tem problema o neném usar boné. Mas eu pensei algo, irmão. É porque existe um choque de gerações. Nós estamos acostumados muito com aquilo que nós vivemos. E as gerações passadas, com cada geração, acostumado com aquilo que fazia. E a gente não consegue acessar o coração da geração Z. Porque nós somos uma geração que não conseguiu acompanhar e transmitir Jesus
em excelência para essa geração. Tem como trazer jovens da outra geração para essa? Então nós temos que acessar o coração dos jovens agora. Dos adolescentes. Você está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? 1 João 7 fala o quê? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão. Você quer me ajudar não, irmão? Pelo amor de Deus. Nós não dormimos muito bem. Eu estou muito bem espiritualmente, irmão, mas a carne tá rouca, a voz, a tâmara não ajudou muito, né? A minha cara tá meio caralítica hoje. Não tá muito bom não. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão. Então você concorda comigo que velhos e novos, jovens, adultos, precisam ter comunhão? Isso é gerações se encontrando e contribuindo para o avanço do Evangelho. É uma conexão geracional. Um olhar para um olhando para a geração do outro, mas contribuindo para o reino de Deus. Isso é um desafio para todos nós. Aí ele fala: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vivemos muito tempo apontando o pecado da geração, que seja da Y, da X, da Z, da Baby Boomer, falando, e esquecemos que amar também é um fato de curar pessoas. Amar pessoas, esperar, ter paciência, isso é conexão geracional, irmão. Você sabe qual que é a sua geração, irmão? Gente do céu, eu vou ter que gritar aqui, sem poder. Você sabe qual é, irmão, a sua geração? Não? Eu vou te falar alguns dados aqui. Para a gente chegar até a geração Z, a gente tem que entender qual geração que a gente estava, de qual geração a gente veio. Você concorda comigo? Se a gente quer acessar essa geração, não dá, irmão. Vou pegar aqui, tá aqui o Rafinha, né? Vou pegar o Rafinha e vou colocar ele para assistir um desenho em VHS. Vai falar assim: ô pastor, não tem um... Pega no YouTube. Você entende, irmão, que a gente precisa começar a fazer uma releitura, entender que se nós estamos aqui, você que tem mais idade, que tem mais de 50 aqui, você está aqui para tocar essa geração menor, para trazer senso, para trazer unção, para trazer aquilo que você trouxe dessa geração. Está comigo, irmão? Então, tente ficar aqui rapidinho. Qual é a geração que você pertence? Aí você vai olhar o que te marcou de 15 a 25 anos. Brasil foi tricampeão do mundo. Quem viu? Brasil foi tricampeão do mundo. Os Beatles era a sensação global. Os Beatles. Teve explosão de revista e jornal. Era moda, revista e jornal. Se você acessou, ou se você nasceu nesse tempo, Baby Boomer, você é bem antigo. Você é bem velho. Você geralmente viu ali, né, queda da ditadura, um pouco mais para frente, né? Outra coisa, a queda da ditadura, o computador entrando no mercado de trabalho, e aquele computador que fazia aquele barulho assim, que você colocava na internet, e a internet era de escada, que você mal conseguia mexer nele direito, né? E 6 meses depois, o negócio vinha branco e ficava amarelo. Computador entrando no mercado de trabalho, você teve que aprender o pacote Office para sobreviver. Você gravava a música que gostava numa fita. Quem faz isso aqui? E você esperava a hora que tocava a música na rádio para gravar. E aí o cara da rádio colocava propaganda no meio. Droga. E você gravava mesmo assim, você gostava, você queria ouvir a música. Aí tem hora que o cara da rádio falava assim: agora, para você que quer gravar, lembra que ele falava assim, né? Você que quer gravar aí, nós vamos tocar aqui agora na íntegra, sem propaganda. Aí você falava: agora sim, né? Aí você ia lá para escutar sua música, a fita embolava. Você fala: nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui agora? Pegava uma caneta Bic. E tem hora que você salvava a fita. Tem hora que você fala assim: perdi as músicas tudo.
E não era fácil ter uma fita, não. Não era fácil ter fita, né? Você gravava música, teve depois do tempo que a gente começou a gravar até no VHS, mas quem é da época que alugava filme fita? Se passasse, era... Se não rebobinasse, era multa, irmão. Era loucura isso, né? Locava filme, internet de escada, ia pra sala de bate-papo, a lan house, UOL, Message, né? A televisão era o horário nobre, né? O Jornal Nacional, quando valia alguma coisa, né? Alguns gostavam da novela, o Fantástico. No Fantástico. Isso é muito lá atrás, né, irmão? Concorda comigo? Você viu o Brasil ser tetracampeão. O Romário era o melhor jogador do mundo. Hoje não está prestando nem para ser político. Mas ele foi o melhor jogador do mundo, Romário, né? Aí você pegou a geração X. Essa geração é a X. Você viu tudo isso. Eu vi um pouco de alguma coisa da geração antiga, mas nasci praticamente nessa. Aí tem a chegada da rede social, né? Chegou a rede social. O Brasil é tetra. Quem viu o Brasil sendo tetra? O Brasil é tetra. Aí vem o MSN, o Skype, o ICQ, né? O dólar, R$1. Dava para viajar, no Viagem das Asas. Aí que você lembra de 11 de setembro? Lembra, irmão? A gente fala assim, o mundo está acabando. Aquele dia eu falei assim, o mundo vai acabar. Pedi perdão a Deus por todos os pecados que eu tinha. O mundo está acabando. Lembra da Torre Gêmea, irmão? Quem não viu a Torre Gêmeas, levanta a mão. Pode levantar a mão sem vergonha. Quem não viu a Torre... Deixa eu pedir, tá faltando, cadê a ajuda? Os meninos, desce esses meninos tudo pra cá, ué. Mas daqui a pouco vai descer todo mundo. O melhor do mundo era o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, né? Tinha segurança, economia, trabalho. Aí vem o Brasil, pentacampeão. Você viu também? Eu acredito que quase todo mundo aqui viu. Geração Y. Nasceu nesse período. Aí vem o Instagram. TikTok. Irmão, eu odeio TikTok. Não gosto de TikTok. Minha mãe gosta. A minha mãe não é da geração Z, mas ela gosta de um TikTok. Ela conseguiu se conectar muito bem à geração Z. Fotos pousadas e cheias de filtro. E às vezes irrita, né? Se irrita, né? Você não assiste TV. Não tem TV aberta, não assiste TV. Gamer é profissão. Aí tem uma sucessão de crises econômicas, pandemias globais. O mundo é dividido entre direita e esquerda. Você foi assistir muitos filmes em 3D no cinema. Vôlei, skate, basquete, algo muito popular entre os amigos. Messi e Cristiano Ronaldo são os melhores do mundo. Você é brasileiro, mas na última Copa você torceu para a Argentina, na final. Eu vou ter que torcer para a Argentina, para vingar o massacre que fizeram com a gente. Isso se você assiste futebol. Essa é a geração Z, irmão, que não está acostumada com jornal, que nunca viu uma fita, que nunca acessou essas coisas. Mas eu lembro da igreja Baby Boomer, a igreja que tinha compromisso, a igreja que não tinha limites e não colocava barreiras, que são a igreja dos nossos pais, dos nossos avós, uma igreja séria, uma igreja que não brincava, uma igreja que orava muito, uma igreja que não andava na cidade, ela marchava, poderosa, igreja que orava e todo mundo tinha medo dela. Não tinha naquela época fuxico gospel, não tinha essas brincadeiras com igreja, porque igreja nessa geração era muito séria, não tinha. Mas foi passando as gerações, e isso não foi transmitido, porque eu vejo muitas pessoas que veio da Baby Boomer,
veio da Y, veio da X, mas se contaminaram e deixaram seus filhos se contaminar com a Z. Não tem horário, não tem política, não tem tempo, estão totalmente contaminadas. E isso se envolveu, se instalou dentro das igrejas. Nessa geração, a Z, ela é muito superficial. E nós temos um desafio com essa geração, porque é a geração que vai ficar depois da gente. Os nossos filhos são os jovens dessa casa. Vou fazer 41, irmão. Tem gente mais velha do que eu, mais nova. E a vida ela passa, mas as coisas não param. Por isso que eu falo, qual legado você vai deixar, irmão? Para o seu filho, para você que é pai, para você que é mãe. Como você contribui para o crescimento do seu filho? Recebi uma palavra lá e eu cheguei em casa, a primeira coisa, depois que eu acordei, porque eu estava muito sono, do meu tiquinho, eu falei para a Júlia e para a Zoe: aonde eu chegar, no teto de onde eu chegar, vai ser o piso de vocês. Eu quero levar vocês junto. Vocês não vão construir sozinhos. Aonde eu chegar, o meu teto vai ser o piso de vocês. Eu profetizei sobre minhas filhas, profetizei sobre minha esposa, orei pela minha casa. Nós precisamos entender, irmão, não é só eu trouxe presente para elas, mas eu creio que o maior presente que eu pude trazer foi tudo que Deus derramou na minha vida. Tudo, irmão, tudo. A minha esposa sempre fala que eu sou um bom pai, e eu não posso dizer isso porque é eles que têm que falar, mas eu sempre me cobro que eu tenho que fazer mais, irmão. Então eu preciso entender. Acessei muitas pessoas, mas como que agora eu vou acessar uma geração que agora é muito tecnológica? Como que nós vamos colocar essas pessoas a entender as prioridades? Como que nós vamos colocar, irmão, que hora que a geração Baby Boomer, ou a X ou a Y, ela faltava de culto, ela não ia nascer, ela não servia na igreja, ela tratava a igreja como uma primazia. Está passando, irmão, só que as coisas estão ficando bagunçadas. Porque muitas vezes a igreja desprezou a Baby Boomer, a Y, a X. A igreja não é para jovens, a igreja é para gerações. A igreja era das gerações. Eu não vou fazer nada da igreja porque eu já sou velho. A igreja de jovem, a igreja não é de jovem, a igreja de Cristo. Eu nunca falei aqui que tem todo mundo que ser jovem para fazer nada aqui, não, irmão. Todo mundo tem que ser crente, tem que amar Cristo. Isso se reflete nos relacionamentos hoje, irmão. Pais e filhos, avós, pais, netos, gestores, colaboradores, professores, alunos, líderes, pastores, liderados. Estava comentando, a gente estava lá, a gente vê o carinho que... Eu não estou falando isso aqui porque eu quero isso aqui não, irmão. Isso aqui tem que ser automático. Isso tem que ser o quanto nós vivemos aqui. A gente vê os líderes lá chamando o pastor Carlito Paz de pai. Eu estava nessa reunião, poucos pastores, tinha uns 10 pastores. Ele pediu algo pro Max, que é o líder de homens. Ele falou assim: pai, eu vou colocar. E não sou, para mim não sou esquisito. E quem me conhece sabe que eu sou maior crítico, irmão. Mas nós sabemos a atmosfera que nós estamos debaixo dela. Perdeu-se valor pastoral, irmão. Perdeu-se valor. Infelizmente agora pastor sai para andar de calcinha e peruca. Escândalos. E a palavra que nós recebemos lá foi o qual? A igreja ela tem que sair desses escândalos, irmãos. É por isso que eu quis assumir a identidade do homens de honra. Nós vamos sair desses escândalos. Nós vamos sobressair isso. Gerações vão servir ao Senhor. Os velhos sonharão, sabe? Os novos sonharão, os velhos profetizarão. É a profecia de Isaías, de quem, gente? Meu Deus do céu, me ajuda aí. De Joel acontecendo aqui, tá vendo? Eu preciso dos mais velhos aqui na igreja. Qual que é o nosso desafio? Nós temos um desafio com essa nova geração. Mas eu também quero falar para você que é mais de idade, que seja da Baby Boomer, da Y, da X. Você está tão cansado que você esqueceu quem você é e o que você precisa fazer. Jovens, eles não vão onde você fala, eles fazem o que você faz. Seus filhos não vão fazer o que você fala, eles vão fazer o que você faz. Eu, irmão, tenho um compromisso muito grande com a palavra. E desde já, eu vou contar isso aqui, irmão. Eu não ia contar, não, mas eu vou contar, sabe por quê? É para você entender que tem coisa que Deus está te pedindo e você está teimando.
Desde agosto, irmão. Estava lá na igreja da cidade, no Cidade Experiência para pastores. Eu nem falei para a Aninha isso. Aí eu tô lá. Aí o Espírito Santo ministrando um negócio no meu coração. Meu Deus. Aí Deus fala assim: filho, deixa eu te falar com você. Eu sei que quando você era mais novo, você não tinha videogame. Você teve. E meu pai não é porque... Meu pai realmente não teve condição. Ele teve alguns, né? Quando minha mãe resolveu vender, fazer mudança. E depois que eu casei, eu comprei Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. E hoje eu tenho um Play 5. Aí em agosto Deus falou assim: chega, filho, você já teve. É outra estação. Irmão, eu chorei tanto. Sabe por que eu chorei, irmão? Ah, é por causa do videogame? Não, porque eu estava conversando com meu pai, irmão. E quando eu chorei, eu sei que Deus entendeu. Eu não estava com alguém desconhecido. Aí eu fiquei, falei: oh meu Deus. E entre outras coisas que Deus está me cobrando. Aí a Marilene que vai gostar. Deus está me cobrando muito, mas para parar de beber refrigerante. Glória a Deus, né? Aí eu falei assim: Deus, tá bom, tá bom. E aí a palavra que a gente recebeu lá, para viver mais. É por isso que eu estou falando sobre João. João viveu bem, irmão, viveu muito. E se eu quero viver bem muito, eu tenho que cortar algumas coisas. Eu tenho que fazer atividade, né? Eu tenho que cortar algumas coisas da minha vida. Aí Deus falou assim: chega, filho. Eu falei: não, tá bom, Deus. Aí eu saí de lá decidido em agosto que eu não ia jogar videogame mais, ia vender videogame. Eu não falei pra ela. Eu falei: se eu falasse pra ela, ela ia falar assim: amor, Deus não falou? E ela ia ficar em cima de mim. Ela diz ela que não. Mas se eu falasse, eu sei que ela ia falar. Aí o que aconteceu, irmão? Eu bati o carro. Aí a primeira coisa que veio no meu coração é: vende videogame no seu carro. Aí eu fui lá ontem, irmão, tava lá, na última administração. Aí meu irmão tentando conversar comigo, eu tô aqui, irmão. Sabe quando você quer chorar que você tá aqui assim? E ele, eu não sei o que lá, eu sei o que lá, e tô aqui, tá bom, Deus, tá bom. Foi as duas coisas que Deus falou comigo. Melhora a sua alimentação, faz atividade, cuida do seu físico. E tem coisa na sua vida que é passado. Eu já vim com esse pensamento, irmão. Se alguém quiser comprar um Play 5, me procura. Eu não vou doar para ninguém, eu preciso arrumar meu carro. Eu estou vendendo ele. A gente negocia o valor. Vou vender barato porque eu vou vender no valor que tem que vender. Se alguém conhecer alguém que quer comprar, eu estou vendendo meu videogame. Com peso, pastor, sim, é uma coisa que eu gosto muito. Mas com alegria, porque eu sei quem foi que me pediu. E se foi ele que me pediu, eu não tenho problema de fazer isso. O refrigerante vai me custar, irmão. E eu fiz um propósito com Deus. Eu falei com Deus: Deus, se até o final do ano, se eu fizer algo sobrenatural nessa igreja, eu nunca mais bebo refrigerante. E para mim isso vai ser desafio, irmão. Mas eu lancei um desafio para Deus. Você pode fazer isso, pastor? Eu tenho um pai que eu converso com ele, irmão. Se você não tem essa intimidade, tenha. Então a gente precisa conhecer a nossa identidade, para a gente tocar a identidade dos outros. A identidade dessa geração é: eu posso tudo. Se é para mim ser feliz, eu posso. Mas a nossa geração hoje está com instabilidade emocional, sim ou não? Estabilidade emocional, saúde mental é uma grave questão. Antigamente eu tive vários apelidos na escola, irmão. Hoje tem essa questão de bullying, eu até entendo, irmão. Mas na escola lá, irmão, quando me colocava um apelido, eu colocava outro. E tem hora, irmão, que eu mesmo me zoava. Eu pensava um apelido para mim mesmo, porque eu desarmava todo mundo. E pronto. E a gente está vivendo uma deficiência mental, uma insanidade mental tão grande, que a gente não consegue treinar os nossos filhos para ser forte, mas nós geramos nossos filhos fracos. Quantas vezes me chamaram de magrelo, irmão? Eu vou fazer o quê? Eu sou magro. É um fruto de um mundo constante de crises, excesso de informações, autoridade em crise, não respeito a posição de autoridade. Nós temos filhos que não respeitam os pais, não respeitam pastores, não respeitam professores. E se quer conquistar qualquer coisa, ela passa por cima de todo mundo para ter o que quer. Uma geração maker, né, empreendedora, prefere ganhar menos, viver seu próprio negócio, do que ganhar mais, porque vai perder a liberdade. Geração das causas, sonha em trabalhar em prol de uma causa, um senso de propósito, de tudo o que ela faz. Mas como que eu vou entender e amar essa geração?
Como que eu vou entender e tocar essa geração? Vou trazer alguns pontos aqui para a gente caminhar para o fim, para aquilo que eu quero fazer. Para amar e pastorear essa geração Z, irmão, eu preciso estar disposto a entender a nova geração, sem preconceitos pessoais. Sem preconceito. Você viu aquele irmão ali, o Anderson Careca, o que apareceu de alagador? Ele é o do Bíblia no Banquinho. Segue lá depois, irmão. As palavras dele é muito boa. Não, eu estava conversando com meu irmão lá. Ele tem uma graça, irmão. Você vê que ele, tipo assim, Deus é muito bom. Ele é mó, uma vibe boa, sabe? Aquele cara assim, não, é bom. A gente vai aqui para servir, mano. É muito louco. Mas ele transmite tanto Deus, irmão. Tanta graça. Que está achando que a pessoa que vai transmitir Deus é ela que vai vir. Não, meu irmão, montada num terno. Não, irmão. 1 João 3,11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertenceu ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. A gente não foi projetado para matar ninguém, irmão. Nós somos projetados para gerar vida. Pais foram projetados para gerar vidas e não dar bens aos seus filhos. Uma casa pastoral. A sua casa é pastoral. A sua casa é sacerdotal. Segundo ponto, para amar e pastorear a geração Z, seja referência de um discípulo de Jesus para a nova geração. A gente quer falar de Jesus, mas não é referência de Jesus. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. Temos que ter referência e ser referência de Jesus. Lá em casa eu dou livro para as meninas e elas não importam, elas gostam. Mas tem pais aqui que se chegar com livro vai ficar encostado. É porque lá em casa, irmão, é igual no Talibã. Eu ponho para ler. Se não ler direito, eu bato. Eu não faço isso não, irmão. Lá em casa, eu leio. Compartilho leitura. Empresto o livro para a Júlia. A Júlia já leu acho que uns 4, 5 livros já. Eu falei para ela, é para ler mais. E ela lê e vem contar para mim os livros. Ela gosta de outras coisas. Mas eu preciso entender que eu preciso discipular a minha casa. Você está entendendo isso aqui, irmão? As tias do Ministério Infantil, elas não têm responsabilidade sobre os seus filhos. Quem tem que conhecer Jesus, os seus filhos têm que conhecer Jesus através de vocês. Não do Kids. É no investimento, é no tempo de leitura, no tempo de sentar à mesa, de falar sobre Jesus. 1 João 5. 1 João 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Precisamos ser discípulos, precisamos ser luz. João transmite uma mensagem que não era dele, era de Jesus. Ei, nós que somos gerações atrás, passadas, nós não estamos aqui transmitindo de nós estamos aqui para transmitir de Jesus. Não é sobre costumes, é sobre Jesus. É sobre a graça de Jesus, é sobre o amor de Jesus, é sobre a luz de Jesus. Ele não está transmitindo um conteúdo, mas uma vida. Ele está transmitindo um testemunho fiel de Jesus. Entre tantos problemas, enganos e falsos mestres, ele está transmitindo Jesus. Essa geração é um problema, mas o quanto nós cooperamos para ela não ser mais. Os meus filhos não obedecem, mas o quanto você discipula em amor para que eles possam ser obedientes. Amar a Deus. Queremos que aconteça algo na sociedade que nem somos. Queremos algo que aconteça na sociedade que a gente não está fazendo. Tito 2,6 fala o quê? Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. Quem tem que encorajar os jovens a serem prudentes? As gerações passadas. Ser prudentes. Meu irmão, pecado impede bênção. Pecado destrói relacionamento seu com Deus. Pecado te afasta. Pecado te destrói. Quantos homens, mulheres presos na pornografia, na prostituição, casados.
Quantos homens de Deus que se esqueceram de quem é e agora vivem para si mesmos. Está entendendo aqui, irmão? O prudentes aqui no grego é ter uma mente sã, estar mentalmente saudável. Aconteceu algo aqui na porta, aqui, irmão. Encostei meu carro ali, 2 caras velhos, os 2 com a família. Então vem, não quer não, vem aqui, não, vai meter a mão aqui. E eu falei com as minhas, vai rápido aí, vai sair pipoco. 2 caras velhos. Eu tenho 40. Quem tem 40 anos aqui? É impressão minha? Ou tem gente de 50 a 60 que parece estar doido? Os caras que deveriam ser exemplo para nós, para a geração Z, a Y. E tá todo mundo doido, descontrolado. O senhor meteu a mão na cintura com nada. Estava sem nada. Porque eu vi que ele estava sem nada. O que é? E o cara quer o quê? Para, pai, amor, não sei o quê. A mulher vai e mete a mão nele. Uma confusão. Vivemos um contexto de geração quebrada. Mas isso não pode acontecer entre nós, não, irmão. Se tem uma coisa que eu gosto de sentar, é com gente de idade para conversar. Ouvir histórias. Legados. Né? Como a Dona Maria. Né? Toda vez a gente tem as histórias. E eu guardei muitas das histórias dela para a minha vida. Mentalmente saudável. As pessoas não estão saudáveis. Posso falar algo aqui em amor, irmão? Em nome de Jesus? Amém? Amém? No seu trabalho você chega atrasado? Você chega a trabalhar, você chega atrasado? Não faça isso na igreja. Você não chega atrasado no trabalho. Você não trabalha de qualquer jeito. Deus é algo muito maior que o seu trabalho, irmão. Deus é muito maior que a gente pode ver nessa vida. Se programa, irmão. Isso é um culto de adoração ao Senhor. Os céus assistem essa reunião. Sobre si, sabe? A mente, forma moderada, sóbria. Frear as paixões. Terceiro, para amar e pastorear a geração Z. Viva no amor, firme, constante em Jesus. 1 João 2,9. Quem é firme está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Eu sou muito de Deus. E fulano? Odeio fulano. Não gosto de fulano. Não gosto de ciclano. Odeio isso, odeio aquilo. Entenda, irmão? Uma coisa é gente que é tumultuada, irmão. Você não tem que dar abertura mesmo, não, da sua casa, do seu coração, da sua vida. Você não vai fazer isso. Você não vai comprar guerra de quem você não tem que comprar. Você não vai se envolver em problemas de que você não tem que se envolver. Mas aprenda algo, irmão. Quem anda na luz transmite isso, sabe, vive isso. Não é causa de tropeço para ninguém. Você não foi chamado para ser causa de tropeço para ninguém. Nenhuma das gerações tem que ser tropeço, tem que ser edificação. E nós precisamos entender e erguer isso de novo. Para amar e pastorear a geração Z, libere palavras de vida, de bênção sobre os jovens e adolescentes. 1 João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Tito 3,2. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis. E mostrem sempre verdadeiramente mansidão para com todos os homens. E vou te falar, irmão. É o tempo que a gente estava lá. Falou sobre gerações de homens de pais. No tanto que tinha pais que têm filhos homens. E eu não tenho esse privilégio, mas eu tenho as minhas filhas. Eu tenho gerado elas como flechas, porque elas são flechas. Mas eles estavam lá com seus filhos na conferência. Poderia estar fazendo qualquer outra viagem, mas fez um investimento para fluir uma geração. Se você tem filho homem, você não sabe o que você tem na sua mão. Você não sabe a potência que Deus colocou na sua mão. Não porque mulher não vai fazer, irmão, mas é porque realmente essa geração
ela precisa ser tocada pelas gerações passadas. E eu vi isso acontecendo lá. Das brincadeiras de fazer um pipa junto, mas também de pais orando pelos seus filhos. Nós precisamos começar a oferecer, sabe o que, irmão? Paternidade espiritual. Que fica todo mundo, ninguém é pai de ninguém. Paternidade espiritual não é você pagar a conta e pagar a faculdade de ninguém, não, mano. É você promover crescimento. Paternidade espiritual. Pertencimento espiritual. É uma geração de órfãos com pais vivos. É uma geração de órfãos com pais vivos. Mas sou muito bom, eu dou as coisas para os meus filhos, eu trabalho muito. Então eu acho que chegou a hora de você parar de trabalhar tanto e ser mais. Estar mais. Tem que recalcular, mas tem que ver o que importa. A vida passa. As coisas vão passando. Oferecer paternidade. O que nós concluímos aqui, irmãos? 1 João 2,28. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Vamos dizer, irmão, que hoje é o dia de Jesus voltar. Agora. Hoje é o dia da volta de Jesus. Como estão as gerações aqui da igreja? Como está a sua vida em relação ao meu pastoreio? A minha, eu estou aqui. Como está a sua casa, pai? Esposo? Eu não tenho filho, mas você tem uma responsabilidade, porque o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu quero submissão, mas eu não quero ser quem eu devo ser. Será que a gente não está com os textos da Bíblia realizados aqui na igreja? Cuidado, para que a vida não sobrecarregue, aquele dia te pegue de surpresa. Será que a Bíblia não está avisando, irmão? Cuidado, organiza a sua casa. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que eu não vejo e tem coisa que eu não preciso ver, mas tem as coisas que você faz na sua casa, Deus vê. Para algumas pessoas não é problema. O que você faz no seu trabalho, Deus vê. Ver problemas é fácil. E já tem muita gente vendo problema, irmão. Tem muita gente vendo. Lá na igreja da cidade é tão maravilhoso ver o tanto de jovem adolescente que tem, irmão. É muito jovem. E a gente tem nessa cidade tantos jovens adolescentes perdidos. E eu tenho orado para Deus nos entregar esses jovens adolescentes, de alguma forma. É lindo ver tanto jovem adolescente, mas é muito. Que se trouxer todos eles para cá, não cabe nessa igreja. Deus está à procura de pessoas que se posicionam para amar, pastorear. Eu sou pastor, irmão, eu tenho responsabilidade como igreja. Mas você, homem, é pastor da sua casa. Você pastoreia também a sua casa, o seu lar, a sua vida. Deus está à procura de pessoas que se posicionam. Profetiza sobre uma nova geração. Profetiza a vida. Minha querida irmã casada, para de falar mal do seu marido, começa a profetizar o marido melhor. Ele vai ser melhor. Ele vai ser tocado por Deus. É tempo de confiar em Deus, irmão. De fazer o nosso papel, de amar, de investir. Se aproximar das gerações. Quem aqui já teve um culto nas gerações passadas poderoso? Meu irmão, tinha culto que a gente não sabia se a igreja subiu ou se desceu, igual a música fala. Mas por que não acontece isso, pastor? É porque a geração que viveu isso acha que só era para aquele tempo e não é mais para hoje. E ela está olhando mais o jogo de luz do que o que ela pode oferecer. Ela olha mais o pastor que agora resolveu ser Jesus com cabelo grande, mas não olha o coração do pastor. Ela está mais importando com coisas que são distrações do que o propósito real da igreja. Eu vou terminar já. Você que acha que tem que terminar 9 horas certinho, eu já vou terminar, calma.
Antes eu vou fazer algo, vou ler um texto aqui. Você me dá esse tempo, irmão? Se você sair, você vai perder a bênção, só isso. Mas você é livre. Eu adoto hoje, na minha vida, o pastoreio igual eu tenho recebido da igreja da cidade. Eu quero liderar pessoas livres. E você é livre, irmão. E eu vou continuar fazendo. Tito 2:6 fala assim: da mesma maneira, encorajem aos jovens a serem prudentes em tudo. Seja você um exemplo para eles, fazendo o que é bom. 11, versículo 11 agora. No ensino, mostre integridade e seriedade, pois a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Antes da gente pedir para todos os meninos desce todos os meninos, todo mundo está lá, desce todo mundo. Enquanto eu vou falando aqui. Tia do Ministério Infantil, deixa lá em cima vazio. Rodrigo, chega aqui, por favor. Eu quero fazer um ato profético aqui. Andei conversando com alguns irmãos. Os meus pais eu conheço de viver, de ver as coisas, né? Eu até falo, pai, fiquei feliz, eu liguei. Você falou que estava lendo Josué, né? Depois você monta um esboço para você pregar, né? Mas sempre vi meu pai na leitura, né? Quem sabe, né, pai, uma igreja aí, né? Você pastorear de novo, né? Agora vai ser tranquilo, não vai ser. Né? E eu sempre vi o respeito em relação à palavra, né? E eu não tenho uma família perfeita. Eu não tenho uma família perfeita com a minha família não é uma família perfeita. Mas a minha família é saudável. Porque ser saudável é melhor que ser perfeito. Porque perfeição é querer se esconder atrás de alguma coisa. Saudável, a gente é o que é. A gente é saudável, é isso. Mas eu queria chamar algumas pessoas para representar gerações, para a gente orar. Eu creio que tem um ciclo aqui nessa noite tem que ser quebrado. Tem que se quebrar um ciclo, irmão. Você que só gosta de vir na igreja, tua hora chegou. Você não vai só vir na igreja mais não, tua hora chegou. Eu não estou falando de você servir na igreja. Eu estou falando de você começar a ser igreja. Ser. Tocar geração. Conversar com pessoas. Conversar com os jovens. Então eu queria chamar meu pai e minha mãe. Pode vir aqui. Vamos afastar aqui. A gente não vai ter louvor agora. Preparar a música à toa. Eu esqueci de falar com vocês. O tempo passou. Queria convidar o Leomar e a Rosa. Pode vir a Marlene também aqui. Vocês vão ter que dar uma exprimida aqui, que eu vou ter que colocar algumas gerações aqui. Marilene, vem cá, que é senhora de idade também. Tem que assumir, meu, vem. Aí vocês juntam aqui, a geração de velho é aqui. Ó, a cara de asilo que foi isso aqui agora. Deixa eu ajudar aqui. Vai lá pro canto lá. Eu já vou terminar, irmão. Calma e presta atenção no que eu vou fazer aqui. Foi algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava lá. O que você tem hoje de igreja, você que ficou sentado aí, você que está me olhando, para mim. O quê? A dona Vilma, vem, dona Vilma, também. É muito velho para vir, vem, a tia Mira também. Mas... Sou nova. Tava rindo aí, tô ligado que a senhora tinha umas músicas na fita lá. Os louvor na fita lá. Espreme aí. Tem que dar um jeito aí. Para você, aí eu peço que todos os adolescentes, todo mundo fica quietinho, sentado aqui, as crianças. Todo mundo presta atenção nisso aqui. Você que está lá atrás, amamentando seu filho. Brinca depois com a criança. Presta atenção no que Deus está falando aqui agora. Essa geração aqui é a Baby Boomer,
enfrentou tantas coisas. Se você tem igreja hoje, é por causa dessa geração aqui. Uma geração que ficou de joelho, que orou. Eu falo pelos meus pais, eu falo pelos irmãos, que clamou, que tem hora que se desesperou, mas continuou. Se nós temos igreja hoje, a igreja de Cristo, eu entendo, irmão, mas houve um sacrifício desses irmãos que lutam. Eu vi algo que eu fiquei muito, me pegou muito, muito. Fizeram uma reportagem e colocaram um equipamento numa pessoa para simular a idade. Quando eu vi aquilo, eu chorei, irmão. Porque deve ser difícil. A idade chega, né, irmã Marlene? Minha mãe, as dores, não é mais aquela mesma coisa. Mas é uma geração que está aqui. É uma geração que se esforça. E eu não desprezo hora nenhuma essa geração. E eu peço perdão para vocês. Se de alguma forma eu quis fazer uma igreja jovem, eu não quis fazer uma igreja jovem. E eu não quis colocar ninguém de escanteio. Mas de certa forma eu precisava conectar. Desconectar, a gente precisa conectar. E está desconectado. Vocês não estão de canto. E nunca estarão. E eu agradeço, peço perdão e agradeço. Vocês que oram, que intercedem. Marilene todo dia ela manda oração, ora por todo mundo. Essa geração, irmão, da oração. Eu tenho certeza, irmão, se nós estamos de pé, é a bondade de Deus, mas são esses irmãos que oram. E nós temos que respeitar isso, irmão. Nós temos que honrar isso. E eles são a sabedoria da casa. Quantas vezes eu vou conversar coisas com meu pai fala comigo, eu paro e repenso. Eu tenho a minha vida, mas eu tenho meu pai. E eu preciso respeitar isso, irmão. Nós precisamos respeitar isso. Isso é um legado. Eu sei hoje, irmão, que se um dia eu tiver que enterrar os meus pais, eu sei que no último momento deles, eles vão estar felizes. Porque eu, meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui, nós estamos servindo a Deus. E eu vi a luta deles para que nós estivéssemos aqui hoje. Principalmente eu vi a luta da minha mãe e do meu pai. Para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje eu pudesse ser chamado pastor, ter sido consagrado, ter ministério. O ministério não é meu, o ministério é deles. É deles. E eu quero honrar essa geração por isso. Tenho o Aleomar como amigo. Quando ele falou, não, o pastor é meu amigo. Eu tenho realmente como amigo. Importo. Nós vamos conectar essa geração. E eu tenho aqui. Vem cá, Mateus, o Felipe. Não, antes de vocês virem aqui, vem cá. Tem o Rodrigo. Vem cá, Rodrigo. Vem cá, Sander. Pode vir, Michel, também, que você... Já que é 40, né? Não é novo, né? Mas pode vir. Nós temos essa geração. Dá para chamar muita gente. Vem cá, Jefferson, também. Você é dessa geração de... E nós temos uma geração aqui. Vai lá, amor. Você também. Priscila, pode ir lá. Não vou colocar mais gente aqui porque não dá. Não cabe. Essa é a nossa geração que atravessou aí 2 gerações aí. Tá aí. A gente tem força para fazer. Só não podemos ignorar o que continua nos fortalecendo. Depois dessa nós temos, ó, vem Mateus agora, o Felipe, Israel. Vem, ó, Alisson, você é mais novo também. Aí vocês ficam aqui embaixo, agora a geração tem que ficar aqui embaixo. Aqui, ó. Essa geração é Vem, Ana, aqui, essa é a sua geração, vem cá. A Bruna, vem cá, Bruna, você é da sua geração também. Você entendeu isso aqui, irmão? Ó, isso tem que ser transmitido. Isso não é eu que faço.
Somos nós, são legados. Vem cá, cadê a Júlia? Isabela. Vem, Manu. Não quer vir, já tá baixando a rosto aí, né, Aline? Rafinha. É uma outra geração. Eu tenho responsabilidade com meus filhos. Eu falei, eu compro livro para minha filha, ela não importa. Ela agradece. Mas nós precisamos produzir um culto onde esses meninos vão ver a gente cultuando aqui e vai falar assim, ó. E receber de nós. Receber de todos nós. Vem, filha, aqui. Traz, deixa eles virem aqui, ó. Os pequenininhos. Só os pequenininhos. Que o Heitor tem a energia que ele tem para pregar o evangelho quando ele crescer, em nome de Jesus. Entendeu isso aqui, irmão? Essa aqui é a geração que fica lá no Kids. Não é para você viver, ficar no culto tranquilo, não. É para conhecer Jesus. Nós somos uma igreja de geração. Dos velhos aos mais novos. Mas eu sei que a gente está distante. No propósito, é distante. E eu quero orar hoje, irmão. Foi o que Deus colocou no meu coração. Nós vamos orar. E isso vai ser quebrado nessa noite, em nome de Jesus, irmão. Nós seremos uma geração conectada. Para, de repente, a geração desses meninos aqui, X, esses aqui, X, Y. Hã? A sua já é Z? Falar em línguas deve ser muito estranho. Você fala assim, não, que tem doido. Labachura para onde? Mas para essa geração aqui, não. Para essa geração é poder de Deus. É favor de Deus. E eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar como igreja. Porque nós somos uma família de gerações. E não vai ter essa igreja não é igreja de jovens não, irmão. Essa igreja é uma igreja de gerações. Nós estamos construindo um legado de gerações. Essa igreja não é sobre a minha história. É sobre a história de quem contribui. Porque quando eu cheguei aqui era a Marilene e a irmã Marlene, a Diz. Aí tinha uns... cadê? O Felipe aqui. Né? O Israel. A Ana. E ela vai atravessando gerações. Mas eu creio que hoje, irmão, nós vamos quebrar todas as barreiras que existem entre as gerações. E todo o poder que flui aqui, vai fluir aqui, vai fluir aqui, vai fluir aqui e vai fluir nos nossos filhos em nome de Jesus. Toda a graça, todo o favor que foi derramado aqui, nos pais da igreja, vai vir para os jovens, vai vir para os filhos, vai ser derramado nas crianças e nós teremos uma igreja realmente de gerações. O dia que eu não estiver aqui, pode ser que a gente vai ver algum daqueles meninos pregando aqui. Mas eu sei que de todos nós aqui nós entendemos algo. Eu vou, mas vai continuar. Porque nós vamos lutar para isso acontecer, irmão. Nós vamos dedicar os nossos dias para isso acontecer. Por mais que seja difícil, irmão, nós vamos dedicar os nossos dias para que isso aconteça. Cadê os bebezinhos, gente? Olha os bebezinhos aqui na frente. Olha os bebês lá atrás, lá, gente. Essas mães não estão vigiando, não. Oi? Futuro da dança aqui da igreja, o futuro pastor. Você concorda comigo o que eu estou fazendo aqui, irmão? Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Por isso que eu pedi um pouco mais de tempo para você. Só que eu quero pedir para você, pai, ajude a Deus. Assuma esse compromisso. Tem hora que a televisão tem que desligar e tem que ter um movimento de oração, irmão. Eu fiz algo, irmão. Eu me envergonho disso que eu vou falar aqui, mas eu fiz algo que muito tempo eu não faço. Ungir as minhas filhas com óleo.
E eu saí de lá falando assim, eu vou chegar, vou ungir minha casa, vou ungir minhas filhas. Porque eu preciso entender também que eu sou um contribuinte para essa casa. Faça isso, irmão. Vai passar tudo isso aqui, irmão. Mas esse momento aqui vai ser eternizado. Esse momento aqui vai ser glorioso, irmão. Isso aqui que vai acontecer aqui agora, irmão, eu creio. Sabe? Nós teremos ouvidos para os velhos dessa casa. Sabe? Para aquilo que Deus vai falar através da vida deles. Para conectar as gerações. Vamos orar, irmão. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós temos certeza que algo no reino espiritual está acontecendo nessa noite. E nós, como igreja, estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor diz a esta igreja. Deus, nós cremos nesse novo tempo e nessa geração que marcará longos e longos anos até que o Senhor venha. Por isso, Pai, eu oro nessa noite e profetizo um novo do Senhor sobre as nossas vidas e sobre cada geração. Eu profetizo, Senhor, nessa noite, Pai, que as nossas gerações serão marcadas pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Gerações marcadas, Pai, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas a partir deste dia. Esta data nasceu no teu coração e nós sabemos que não prevalecerá sobre esta igreja, sobre estas gerações, nenhuma arma forjada, porque é um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Então, Deus, nós profetizamos, Pai, que nós teremos visões, nós teremos sonhos, nós teremos uma igreja que viveremos o Teu sobrenatural, algo inexplicável, Senhor, dos jovens aos moços, às crianças, aos adolescentes, aos idosos dessa casa. É uma geração cheia da Tua glória, cheia da Tua presença, que irá impactar esta cidade, que irá impactar, Senhor, esta nação. Nós profetizamos em nome de Jesus um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Que esse despertar, Pai, possa continuar nos corações dos pais dessa casa. Pais que são sacerdotes do lar. Homens que honram ao Senhor. Homens que profetizam sobre a vida dos filhos. Homens que se levantam, Senhor, nesta casa como verdadeiros no Senhor. E oramos também, Pai, para aquelas mulheres que têm os Teus filhos que não têm o marido. Derrame da Tua graça, derrame do Teu favor, derrame da Tua unção. Uma unção, Senhor, de profetiza dentro do lar. Uma unção da Tua glória, para que a geração não se perca. Deus, nós queremos repreender e quebrar nessa noite toda maldição de geração. A nossa geração é para a Tua glória. A nossa geração é para louvor do Teu nome. E nós decretamos falência a toda geração quebrada, mas profetizamos o renovo do Senhor, uma geração viva para a glória do Teu nome, Deus. E nós Te agradecemos pelos Teus feitos, nós Te agradecemos e profetizamos, Pai, um novo tempo sobre lares dessa casa, um novo tempo sobre os jovens dessa casa, um novo tempo sobre as crianças dessa casa. Nós profetizamos crianças, jovens e adolescentes batizados pelo Teu Espírito, cheios de dons para profetizar, cheios de dons de cura, cheios de dons, Senhor, da Tua palavra. Jovens, crianças, adolescentes apaixonados pela Tua palavra, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Jovens, crianças e adolescentes cheios da Tua unção, que vão impactar este mundo e que não serão, Senhor, tocados pelas coisas deste mundo, mas tocarão o mundo com a Tua presença. E nós agradecemos ao Senhor por ter nos levantado com a geração a qual nós somos, geração de idosos, geração de senhores. Nós louvamos o Teu nome. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos uma geração que dobrou os seus joelhos e clamou por nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma geração que ouviu a Tua doce voz e que, independente das circunstâncias, estavam com os seus joelhos dobrados, intercedendo por nós. E se nós
Senhor. Nós louvamos o teu nome. E pedimos ao Senhor que continue a derramar da tua graça. Continue a derramar do teu favor. Deus, este é um novo tempo para esta igreja. E nós como igreja, declaramos nessa noite. E profetizamos nessa noite. Os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a tua voz. Nós viveremos e seguiremos aquilo que o Senhor mandar. Deus, em nome de Jesus eu profetizo casamentos restaurados nessa noite. Nós decretamos falência ao divórcio. Nós decretamos falência à destruição familiar. Mas profetizamos um vinho novo do Senhor, uma alegria, um renovo no amor, uma paz dentro de casa. Satanás, você não tem poder para destruir aquilo que nasceu no coração do Senhor. Por isso, tire as suas mãos em nome de Jesus. Mas que haja um renovo, um avivar do Senhor em casas cheias da tua presença, casas transbordando da tua glória, lares aonde o teu Espírito Santo tem liberdade para falar aquilo que o Senhor deseja, para tirar aquilo que precisa ser tirado, para tirar as escamas dos olhos. Deus, eu oro nessa noite para os filhos dos meus amados irmãos que estão distantes da tua presença. Satanás, chega, tira a tua mão, porque os nossos filhos são herança do Senhor e você não tem poder para tirá-los do lugar aonde eles nasceram, para onde eles foram projetados, que é para o reino do Senhor. Nós como igreja profetizamos que os jovens dos nossos amados irmãos subirão neste altar, proclamarão da verdade do Senhor, voltarão a tocar na presença do Senhor, porque eles nasceram para a glória do Senhor. E nós te louvamos, Pai, porque nós somos uma igreja, uma família que pertence ao Senhor. E continuamos a te dar total liberdade para fazer aquilo que deseja o teu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adora só com as suas palmas. Não é porque você não veio aqui que você não vai receber. Nós estamos falando de gerações, não dessas pessoas que estão aqui. Eles representam a geração, amém? Deixa eu orar para a gente encerrar. E é algo que Deus colocou no meu coração esses dias a respeito de gerações. E eu creio que haverá um fluir entre gerações. Haverá um poder, haverá uma unção entre gerações aqui. Haverá um favor entre gerações. E nós vamos ver essa corrente de gerações e unções sendo derramada sobre a vida dos adolescentes, jovens, né? Eu creio que nós teremos uma juventude forte para essa cidade aqui, um culto de jovens excelente para essa cidade do adolescente, né? O Kids já é maravilhoso, mas vai crescer muito mais, porque eu creio que hoje há um derramamento da parte de Deus em relação às nossas gerações. Deixa eu orar para que nós possamos encerrar, Pai. Eu agradeço, Pai, tudo aquilo que o Senhor fez hoje. Nós agradecemos. Deus, é algo que o Senhor colocou no meu coração e nós estamos aqui cumprindo isso. E eu creio, Pai, que isso será poderoso para a igreja do Senhor. Uma igreja, Pai, que está nascendo realmente de um propósito, Pai, onde o Senhor nos chamou. Que seja, Pai, geracional. Nós não vamos mais, Pai, falar daquilo que era lá atrás. Daqui para frente nós vamos falar, Pai, daquilo que eu vou contribuir, porque eu vim lá de trás. Eu vim da igreja poderosa e essa vai ser. Ela vai ser poderosa porque eu venho de uma igreja poderosa. Ela vai orar porque eu venho de uma igreja que ora. Ela vai se entregar porque eu venho de uma igreja que se entregou. E nós vamos gerar esse pertencimento, Pai. Que todos nós aqui possamos compreender e viver essa estação do Senhor. Te peço, Pai, que o Senhor nos dê a melhor semana da nossa vida, da nossa história, Pai. Conecta, Pai, que nós possamos ver o cumprimento da palavra, que o coração dos pais se volte aos filhos e o coração dos filhos se volte aos pais, para que a tua obra seja realizada em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo